Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje eu trouxe para vocês a fabulosa história do Esporte Clube Internacional. Possui uma trajetória cheia de conquistas, momentos espetaculares e jogadores lendários que moldaram a história do clube. Mas antes, já deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E agora, vamos começar essa emocionante viagem pela rica história do Gigante Colorado. Em 4 de abril de 1909, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi fundado o Esporte Clube Internacional, tendo a equipe o objetivo de ser uma instituição democrática e sem preconceitos. O Colorado fez sua estreia nos gramados em julho de 1909, enfrentando logo em sua primeira partida o Grêmio. Futuramente viria a ser o seu principal rival. Já em 1913, o Inter veio a conquistar seu primeiro título, Campeonato Metropolitano de Porto Alegre, trazendo assim o primeiro gostinho de triunfo para toda a torcida colorada. E em 1927, o Internacional venceu pela primeira vez o Campeonato Gaúcho. Na época da fundação do clube, a primeira camiseta do Internacional era listrada verticalmente em vermelho e branco, combinada bermuda branca e meias pretas. Já na década seguinte, o Inter finalmente adota a camisa vermelha, símbolo inconfundível do clube, com a combinação mantendo as bermudas brancas e as meias em preto. No entanto, isso durou até os anos 40, quando a combinação clássica de camisa vermelha e bermudas e meias brancas se tornaram o padrão. Já o uniforme reserva surgiu também nos anos 40, sendo a camisa branca, que por vezes recebia uma faixa diagonal em vermelho, combinada a bermudas e meias que seguiam a cor da camisa, até que finalmente foram substituídas pela cor vermelha, para contrapor o uniforme titular. Em anos mais recentes, Colorado inovou em alguns terceiros uniformes, lançando camisas da cor preto, cinza e também em amarelo. Em toda a sua vasta história, passaram pelo Internacional diversos grandes jogadores, com muitos destes tendo se tornado artilheiros lendários da equipe, sempre levando muitas alegrias para todos os torcedores colorados, com Tesourinha sendo o quinto maior artilheiro da história do clube, com 178 gols. Em quarto lugar, temos Valdomiro, que marcou 191 gols pelo Inter. Na terceira posição, contamos com a artilharia de Claudio Miro, que marcou 210 gols pelo clube. A segunda posição fica para Bodinho, que em toda a sua história vestindo o manto vermelho fez 235 gols pela equipe. Já Carlitos eternizou seu nome na história do Internacional, tendo feito 325 gols pela equipe, sendo ele o maior artilheiro da história do Colorado. Com mais de 100 anos de história, o Internacional contou com vários grandes craques em seu elenco, muitos dos quais defenderam as cores do clube por um longo período. Entre eles, Luiz Carlos Wink se destaca por ter atuado pelo Colorado de 1981 a 1989, com mais duas passagens em 1991 e 1999, acumulando um total de 453 jogos, tendo ele o quinto maior número de jogos da história do clube. Em quarto lugar está Dorinho, que disputou 460 partidas pelo Internacional, entre 1964 e 1975. Já dividindo a segunda posição, encontramos o argentino Andrés D'Alessandro, que defendeu o Colorado de 2008 a 2016 e de 2017 a 2020, com mais uma passagem em 2022, e junto a ele temos Bibiano Pontes, que defendeu o clube de 1965 a 1975, com os dois tendo feito 523 jogos pelo Colorado. No topo da lista está a grande lenda Valdomiro, que atuou incríveis 803 vezes pelo Internacional, entre 1968 e 1979, e em 1982. Por sua vez, Abel Braga é o técnico que mais dirigiu o Inter, com um total de 340 jogos em 7 passagens pelo clube. Para identificar o Inter como um clube do povo, nas páginas esportivas da antiga Folha Desportiva e do jornal A Hora, surgiu na década de 1950 a figura do Negrinho, que com o tempo acabou se convertendo no Saci, sendo ele aquele que gosta de armar ciladas contra as pessoas, sendo o mascote uma analogia ao que o Internacional faria nos campos de futebol. O mascote, no entanto, acabou ficando esquecido durante algum tempo, até que foi revivido e oficializado no Estatuto do Clube em 2006. Nos últimos anos,
anos, o Saci teve que se tornar mais politicamente correto, abandonando de lado o cachimbo e por vezes adotando o uso de uma sanfona. Já em 2009, foi criado para projetos sociais do clube o mascote Escurinho, um macaco vestindo orgulhosamente a camisa colorada. A primeira casa oficial do Internacional foi o Estádio dos Eucaliptos, futuramente renomeado como Estádio Ildo Meneghetti. O local foi inaugurado em 1931, justamente em um Grenal vencido pelo Inter por 3-0. O estádio ainda recebeu 2 jogos da Copa do Mundo de 1950. O Inter mandou seus jogos no Eucalipto até 1969, quando se mudou para sua nova casa às margens do rio Guaíba, sendo este o Estádio José Pinheiro Borda, mais conhecido como Beira-Rio, ou chamado carinhosamente por alguns como o Gigante da Beira-Rio. O Colorado fez sua estreia na nova casa contra o Benfica de Portugal, com a equipe brasileira vencendo por 2-1. Mesmo não sendo de Porto Alegre, o Juventude de Caxias é um dos maiores adversários do Internacional, fazendo com ele o clássico Juvenal, uma primeira partida entre os rivais acontecendo em 1936, tendo os rivais feito 3 finais de campeonato gaúcho, com o Colorado ganhando por 2 vezes. No entanto, a principal rivalidade do Internacional é contra o Grêmio, fazendo os 2 gigantes o clássico Grenal, sendo este o maior derby do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil, com o primeiro jogo entre as duas equipes acontecendo em 1909. Os 2 rivais sempre estão disputando o título do Campeonato Gaúcho, com o tricolor tendo vencido 43 vezes e o Colorado tendo conquistado 45 títulos. Sendo uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, o Internacional já aplicou várias goleadas ao longo dos anos, sendo que muitas das maiores goleadas aplicadas pelo Colorado aconteceram no Campeonato Brasileiro, com destaque para um 6-0 sobre o Atlético Paranaense no Brasileirão de 2004. Já em 2015, o Inter venceu o Vasco da Gama também pelo placar de 6-0. Mais recentemente, em 2023, o Internacional derrotou o Santos pelo placar de 7-1. Já a maior goleada imposta pelo Inter dentro do Campeonato Brasileiro foi um avassalador 7-0 sobre a equipe do Bragantino, atual Red Bull Bragantino. Sendo um dos maiores clubes do Rio Grande do Sul, o Internacional sempre está na briga pelo título estadual, possuindo até o momento 45 campeonatos gaúchos, sendo ele o maior campeão do estado. O clube ainda possui 2 títulos da Recopa Gaúcha e um da Supercopa Gaúcha. A nível nacional, o Colorado possui um título da Copa do Brasil, conquistado em 1992. O clube também conquistou por uma vez o torneio Heleno Nunes, em 1984. Já na elite nacional, o Internacional possui 3 títulos do Campeonato Brasileiro. O primeiro, conquistado em 1975, quando derrotou o Cruzeiro na final. Já o segundo foi conquistado em 1976, sobre a equipe paulista do Corinthians. Já o tri veio em 1979, quando a equipe gaúcha venceu o Vasco da Gama na final. Sempre com elencos incríveis, o Colorado, além de ter vencido diversos títulos nacionais, ainda possui muitos êxitos internacionais, tendo conquistado um título mundial de clubes em 2006, quando venceu o Barcelona da Espanha por 1-0. A equipe ainda possui 2 títulos da Recopa Sul-Americana, conquistados em 2007 e 2011. A equipe também possui um título de Copa Sul-Americana, vencido em 2008, e um título da Copa Suruga Bank de 2009. Já no grande torneio do continente, a Libertadores da América, o Internacional chegou em 2 finais, tendo vencido todas elas. A primeira conquista foi em 2006, quando derrotou o São Paulo na final. Já em 2010, o Colorado venceu a equipe mexicana do Chivas Guadalajara, conquistando assim sua segunda Libertadores da história. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!